Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Camila. Estou aqui hoje gravando esse vídeo porque eu ando bem sumida aqui do YouTube. Estou organizando os materiais, estou organizando os vídeos, regravando algumas coisas, estruturando as playlists para facilitar a vida de vocês e tenho recebido várias perguntas. Então, as pessoas têm me mandado mensagem no WhatsApp, no Instagram, ou aqui mesmo no YouTube, perguntando sobre conteúdo, querendo saber como é que faz para estudar comigo, se tem algum curso, se tem alguma plataforma, alguma outra maneira de dar continuidade na contabilidade comigo. E especialmente para essas pessoas novas e essas pessoas que têm me perguntado, eu vou me apresentar aqui, dizer como é que funciona o meu trabalho. E também nesse vídeo eu quero te dar algumas orientações para você que está aí se sentindo meio atravancado, meio travado na evolução dos seus estudos de contabilidade, tá? Eu não sou contabilista, eu sou advogada tributarista, trabalho há mais de 25 anos com contabilidade, com direito tributário. Gosto muito das interações dessas duas ciências. Trabalhei com auditoria independente por alguns anos e acho que foi aí que eu comecei a enxergar de fato o potencial que a contabilidade poderia ter na minha vida de tributarista. Eu não gosto de contencioso, gosto sempre do consultivo, do preventivo. Trabalho bastante com avaliação de empresas, com processos de fusão, cisão, incorporação, reorganizações societárias, avaliação de carga tributária e também gosto muito de olhar para a contabilidade de custos, para avaliar como é que a empresa pode organizar seus controles, suas estruturas, para passar a ser auditada, para ter um controle melhor das suas coisas, e para tudo isso a contabilidade sempre me ajudou muito. Além disso, eu costumo dizer que eu tenho a profissão de tradutora, que eu faço a ponte entre os advogados e os contabilistas, que muitas vezes parecem falar uma língua diferente e não falam. Na verdade, essas duas profissões são intimamente ligadas e quando a gente consegue colocar todo mundo para conversar junto, a empresa ganha muito, né? Então, eu muitas vezes sou essa pessoa que faz a mediação, que faz a intermediação aí entre a conversa do advogado e a conversa do contabilista. Faz mais ou menos 20 e poucos anos que eu dou aula de contabilidade para públicos bem variados. Então, ao longo desses anos todos, eu tenho participado da formação de advogados tributaristas, de profissionais relacionados à área contábil e muitos alunos que prestam concurso público, tanto para a carreira policial, mas especialmente para a área fiscal. E vocês são a maior parte do público que acessa aqui o canal do YouTube, das pessoas que estão estudando contabilidade para concurso. E aí, o que eu posso te dizer? Primeiro, você precisa ter uma estratégia de estudo antes de você começar a estudar qualquer coisa, quando o seu objetivo é passar numa prova. Essa estratégia, na minha opinião, não pode ser baseada simplesmente em fazer questão, avaliar o percentil de acerto, comparar com o que outras pessoas acertam e considerar que se você está num percentil alto, está tudo bem. Não está. Você não tem questões sobre todos os assuntos, as bancas mudam, o fato de você ter acertado uma questão não significa que você sabe todo o conteúdo, e o fato de você ter errado também não significa que você não sabe nada. Então, avaliar sua performance em questões é uma ferramenta, é um mecanismo que a gente tem em conjunto com várias outras coisas. Mas quando eu falo de estratégia de estudo, eu estou falando até um pouco antes disso. Você vai olhar para qual é o cargo, qual é a prova que você está mirando, né? Para onde é que você está pensando em ir. Você vai ver qual é o peso que a contabilidade, cada uma das outras matérias, tem na sua nota, se você tem pontuação mínima, como é que você está nas outras matérias, para você decidir o quanto você vai dedicar de energia a cada uma das questões. Por que eu estou dizendo isso? De vez ou outra chega alguém aqui para mim que tem uma prova que vai cair lá 2, 3 questões de contabilidade de um total de 90, a pessoa nunca estudou nada, tem um edital desse tamanho, está a poucos meses da prova e começa uma corrida contra o tempo para tentar cumprir todo esse edital. Não faz nenhum sentido. A única coisa que você vai conseguir com isso é exaustão. Então, para uma situação como essa, talvez compense você não estudar todo o conteúdo de contabilidade. Você, sim, só olhar alguns temas específicos, você ter alguma estratégia para você
avaliar quais são as questões que normalmente caem e por aí vai. Se esse é o teu caso, o meu canal não te ajudará muito, tá? Eu não sou a pessoa certa para isso. Você provavelmente precisa de uma pessoa que vá te dar essa orientação direta, pode até ser eu no particular, tá? Mas não aqui no conteúdo que você vai encontrar no canal. Se esse não é o seu caso, e você fala, eu preciso acertar, eu tenho uma quantidade maior de questões, ou eu preciso estudar esse assunto, eu tenho esse edital aqui para cumprir, aí você está no lugar certo. E qual é a minha estratégia de ensino? É você aprender. Parece óbvio falar isso, mas não é, tá? Muitas pessoas querem acelerar e, na melhor das intenções, e é uma estratégia também, só não é a minha, de te dar opções de o que costuma cair, como é que você vai responder tal coisa, te dá lá dicas ou fórmulas, coisas para você decorar. Não é assim que eu trabalho. Então, para mim, como é que funciona? Você vai entender a lógica, você vai conhecer essa ciência, você vai entender a estrutura, o esqueleto de como é que funciona a contabilidade, como é que a contabilidade pensa e se comporta, e aí a gente começa a estudar os assuntos detalhadamente. Então, você vai chegar, e tem que chegar, claro, no ponto em que você vai direto para a questão, lê a questão, recupera lá na sua memória tudo que você já estudou sobre aquele assunto, bola uma estratégia de responder, responde rapidinho, elimina as alternativas que não são boas, tal, e segue em frente. Essa é a meta. Só que para que isso aconteça, a gente tem uma fundação para construir, a gente tem uma estrutura de uma casa para construir, a gente tem que construir conhecimento. Como é que a gente faz isso na contabilidade? Começando do começo, gastando tempo de forma inteligente, né? Não são horas e horas de vídeo, não são horas e horas de exercícios aleatórios. São horas direcionadas para que você compreenda a estrutura de princípios, a metodologia do débito e crédito, a estrutura da partida dobrada, da equação patrimonial, como é que funciona uma apuração de resultado, como é que funciona um balanço patrimonial. Se isso que eu estou te falando é grego, não vai estudar nenhum assunto específico. Volta nisso aqui, vai estudar isso aqui até o que eu estiver te falando ser óbvio, tá? Você precisa conhecer bem os princípios contábeis, o regime de competência, a equação patrimonial, as partidas dobradas, precisa ser capaz de debitar e creditar com tranquilidade, mesmo que você não tenha que responder isso diretamente na prova. Tem que entender como é que faz uma apuração de resultado, como é que você sai dos lançamentos e chega num balanço e na DRE. Quando você estiver nesse ponto, você pode começar a estudar tema específico. E aí eu vou te dar uma dica. Tem muita gente que pega o CPC, debulha lá o CPC, fica lendo o pronunciamento contábil, estuda antes de conhecer o assunto. E eu não concordo com essa metodologia de ensino. O CPC não foi feito para te ensinar aquele assunto. Ele foi feito para determinar qual é o tratamento, qual é o alcance, o que precisa ser divulgado, como é que tem que ser registradas certas coisas relacionadas a cada um dos itens, a cada um dos grupos que fazem parte das contas do balanço, da DRE, das publicações e por aí vai. Então, qual é a estratégia que eu recomendo? Você fortalece essa base. Depois que você está com essa base fortalecida, que você sabe debitar e creditar, montar balanço, montar balancete, fazer DRE e tal, você vai estudar os assuntos específicos. Pode até seguir a ordem, não, mas pode olhar pelos CPCs. Só que você vai estudar primeiro numa outra fonte. Pode ser com vídeo, pode ser com resumo, pode ser por livro, pode ser pelo material que você se sentir mais confortável. Você vai estudar aquele assunto, vai entender como é que ele funciona e o CPC é o final. O CPC você vai ler depois que você já tiver estudado o assunto. Para o concurso, todos os CPCs são necessários? Não. Preciso ler todos os CPCs do começo ao fim? Não. Depende da sua prova, da banca que vai elaborar a sua prova, do cargo que você está fazendo, do tanto que você já estudou de outras coisas. Então, alguém que tem experiência nisso precisa te orientar, tá? Precisa te ajudar
a escolher qual é a guerra que você vai lutar, porque são muitas páginas, são muitas coisas, vocês têm outras matérias, muitas para estudar, então, obviamente, eu não recomendo que ninguém leia todos os CPCs, porque vai chegar um determinado momento que você já não está retendo mais nada daquilo. Tem partes que são, sim, importantes, inclusive nas decorebas, na lembrança de como é que está ali o texto do CPC, mas nem tudo é necessário nesse sentido, tá bom? Tenho o maior prazer de ajudar você, sendo meu aluno pago ou não. Se você precisar de ajuda, pode me chamar, me chama no WhatsApp, aqui no YouTube, no Instagram. Eu tenho o maior prazer de ajudar, de orientar naquilo que está ao meu alcance, tá? Com relação ao que existe de conteúdo fora do YouTube que eu posso te ajudar. Eu costumo ter 1 ou 2 turmas permanentes de aulas semanais de pessoas que estudam para concurso. Atualmente, a gente tem a turma de quarta-feira. Então, quarta-feira às 7h30 da noite. 7h30? Não, desculpa. 8 horas da noite do horário de Brasília. A gente tem 1h30, mais ou menos, de aula em que a gente costuma resolver questões anteriores de concurso com o objetivo de vocês aprenderem. Então, a gente vai resolver, não simplesmente dar o gabarito e segue em frente, mas vamos pensar em o que tem relacionado com aquele assunto que costuma ser cobrado, o que vale a pena estudar daquilo, como é que daria para resolver aquela questão de uma maneira um pouco mais agilizada. Quando a gente tem algum assunto que está enroscando, a gente foca naquele assunto, às vezes faço até uma aula resumida teórica antes da gente passar para as próximas listas. É uma turma que normalmente não é muito grande, acontece ao vivo, as aulas ficam gravadas, então várias pessoas assistem ela só gravada, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, e é uma turma que funciona por mensalidade. Então, você entra no mês que você quiser, me paga o mês que você quiser, e quando você quiser parar, você para também, não tem problema. Essa é uma turma que eu acho que existe há uns 8, 10 anos, com entradas e saídas de pessoas ao longo do caminho aí, sem problema nenhum, tá? Então, se você tiver interesse de conhecer, me fala, eu te envio o link, a gente combina, você vem assistir uma aula, ver se atende ou não. Esta turma só funciona se você já estudou contabilidade. Então, eu já estudei contabilidade, tenho várias dúvidas, tem vários assuntos que ainda ficam muito difíceis para mim, ou tem algumas pegadinhas, tem alguns tipos de questão que eu sempre erro. Essa é a turma para você. Se você está começando, você não estudou contabilidade ainda, não é essa turma, tá bom? Outra coisa, eu tenho a turma gravada de contabilidade geral e avançada, que é a turma de teoria. Ela cobre as aulas dos assuntos referentes à contabilidade geral e avançada da maioria dos editais aí de auditor. Essas são 20 e tantas aulas de 1h30, 2 gravadas. Essa turma costuma existir ao vivo também 1 ou 2 vezes ao ano. Nesse momento, essa turma não está aberta, eu devo começar em fevereiro, a turma nova. Se você está no gás de começar a estudar e quiser, também me avisa que eu te envio alguma aula para você ver como é que funciona. O que eu tenho feito é, o aluno que quer começar a assistir a aula gravada, mas fala, poxa, mas eu gostaria de fazer aula ao vivo. Se quiser, começa na aula gravada. Quando abrir a nova turma, você continua na nova turma, a gente abate o valor que você já pagou e vida que segue, tá? Eu tenho também, normalmente, a turma de lucro real, que aí acaba sendo mais, ou para quem está estudando para algum concurso muito específico que cai legislação tributária do imposto de renda, ou para profissionais da área que gostam ou que precisam do lucro real como parte do seu trabalho. Essa tem uma turma em curso, também costumam ser 2 turmas ao ano, tá bom? E ao longo da vida aí vão aparecendo turmas novas quando tem algum concurso, alguma coisa específica que vocês me pedem ajuda aí. Precisei fazer uma pequena pausa aqui, que a minha sala estava sendo praticamente alagada pela chuva. Mas voltando. Então, assim, normalmente eu tenho essa turma ao vivo, que também fica gravada de exercícios. Tem a turma gravada e, dependendo da época, ao vivo de contabilidade geral e avançada, que aí a gente vai passo a passo, começando do zero, para você fazer esse ciclo completo de estudos.
tem a turma de lucro real. E quando tem alguma prova específica, quando tem alguma demanda específica, a gente abre alguma outra turma, tá bom? Eu vou deixar meus contatos aqui nos comentários desse vídeo. Me coloco à disposição de vocês, eu tenho o maior prazer de ajudar. O que eu quero é que o máximo de pessoas possível enxergue o que a contabilidade pode fazer pela nossa vida, não só para a prova, para o concurso, mas quanta informação e quanta utilidade existe nessa ciência, tá bom? E se vocês tiverem alguma demanda específica de algum assunto de contabilidade, vocês podem colocar aqui também nos comentários desse vídeo, que eu estou reorganizando as playlists e os vídeos aqui, estou gravando os pedidos, tá bom? Até a próxima, sejam bem-vindos.